Em 25 de junho, às 8 horas, ancorou o navio. No porto chegou o socialista Rakovski, velho conhecido de Berezovski. Ele queria oferecer os seus serviços de mediação na entrega de carvão e provisões, mas ao ver a multidão de marinheiros bêbados com raiva, desistiu e voltou. Ao renderem-se, os rebeldes foram entregues às autoridades romenas, divididos em grupos e enviados a partir de Constança para aldeias remotas. A posição dos marinheiros na Romênia era horrível, não encontravam trabalho, sem saber a língua local, morreriam de fome, por isso a maioria voltou para a Rússia. Quando os primeiros funcionários russos embarcaram no navio de guerra abandonado, viram algo terrível: o Potemkin foi completamente saqueado. Os romenos roubaram tudo que representava algum valor, todas as peças de reposição de máquinas, todos os tipos de instrumentos e ferramentas navais. É sempre cruel o destino dos simplórios que acompanham os revolucionários profissionais e os intelectuais riquinhos. Aqui no Brasil, uma vala coletiva no cemitério de Peru se mantém como um lúgubre lembrete de que os pobres não devem acompanhar os barões da revolução. Os ricos são muito corajosos, é verdade. E essa coragem reside em sua imunidade, privilégios e prerrogativas. Debaixo dos caracóis dos cabelos dos militantes ricos há sempre uma blindagem, um plano B, um passaporte carimbado para Paris, um amigo influente no exterior, um lugar confortável e um emprego bem remunerado. Por isso, durante o período militar, os estudantes abastados aliciavam os sonhadores das camadas mais baixas, mas quando a situação tornava-se realmente tensa, os instigadores fugiam para a França e o Chile e seus incautos seguidores acabavam nos porões do Dopes. E é desse modo trágico que as sombras de Perus nos alertam na briga entre o mar e o rochedo: quem sofre é o marisco. Fica o aviso. O mesmo aconteceu na Rússia com os humildes marujos Potemkins. Usados como massa de manobra, foram abandonados e humilhados por seus incitadores, que não apresentaram o mínimo remorso em destruir os sonhos de centenas de jovens. Matiusenko cinicamente os chamou de tolos e covardes. Feldeman, em seu livro, fala com desdém de Matiusenko e despreza o sacrifício dos marinheiros ao citar a imaturidade do Levante. Ele gostava de especular que a razão para a derrota da rebelião foi a falta de determinação dos marinheiros e até mesmo escreveu em um livro sobre o levante de crianças. Palavras fortes para um Feldeman covarde que tenta fugir do navio às escondidas disfarçado de marinheiro. Também devemos lembrar que após toda essa aventura Matiusenko saiu ileso. Depois de pegar todo o dinheiro da caixa registradora do navio, ele foi salvo pelos seus amigos revolucionários e levado para a Suíça. Com o fim da revolta, Feldman foi preso em Sebastopol. Com a ajuda da organização Odessa, subornou os policiais para que estes propiciassem sua fuga. A quantia oferecida foi de 1000 rublos.
livre, partiu para a Alemanha, onde desfrutou de uma vida ociosa e confortável com recursos fornecidos pelo empresário alemão Julius Gerson. Mas e quanto ao restante da equipe? Talvez uma carta, da Romênia, enviada pelo marinheiro Gorelov, possa esclarecer. Eu estava nu e descalço no inverno, e, além disso, sem um pedaço de pão. E esse foi o destino dos Potemkins, por serem considerados pelo High Society da imigração política como uma massa comum de homens iletrados. Foram descartados. Com a entrega do navio às autoridades romênas, os heróis de ontem tornaram-se imediatamente desnecessários para a política de imigração da Rússia, pois não eram social-democratas, nem mesmo anarquistas. Enquanto significavam um grupo de rebeldes, cumpriam para a revolução um papel temporário, porém, sem o seu navio, não representavam mais qualquer valor, eram apenas um material de resíduos. Portanto, o destino da grande maioria dos Potemkins foi imediatamente selado. Para eles só restava a estagnação, pobreza, um trabalho penoso e humilhante. 700 pessoas desembarcaram em Constança, abandonadas em um país estrangeiro sem nem mesmo saber a língua. Mas logo a situação começou a ficar ainda mais perturbadora, especialmente quando os familiares começaram a escrever, esposas e crianças desesperadas por notícias. A maioria dos homens estendeu a mão para a América, parte se dispersou em toda a Europa, 150 almas permaneceram na Romênia. Em pouco tempo os marinheiros se dispersaram pelo mundo inteiro, e, para ganhar a vida, trabalharam duro em fazendas e minas, todos amaldiçoando o dia e a hora que foram persuadidos a tomar parte em uma rebelião sangrenta. Um dos assistentes mais próximos de Matilsenko, o marinheiro Denchenko, morreu perdido nas estepes argentinas, faminto e mordido por mosquitos. Mas o que aconteceu com Matilsenko? Após o desembarque em Constança, Matilsenko foi imediatamente separado do resto da equipe, resgatado pelo romeno revolucionário Konstantin Katz e levado para a Suíça. Antes de sair, Matilsenko e Denisenko estavam presentes em uma conversa com alguns dos provocadores revolucionários, como o príncipe Kilkov, que planejavam novas ações terroristas. Em São Petersburgo, Lenin e Matilsenko tiveram uma reunião, mas não queriam associar-se. As ideias bolcheviques pareciam muito moderadas para o revolucionário impaciente que provou o sabor das revoltas e rebeliões de marinheiros. Por sua parte, Lenin ficou receoso com a baixa erudição de seu interlocutor. Matilsenko era mimado e desfrutava de grande atenção e glória por parte da imigração revolucionária, mas não era confiável. Seu comportamento grosseiro e ultrajante poderia causar escândalos. De uma pessoa com a personalidade de Matilsenko, era melhor tomar distância. Com certeza, deles não poderia haver benefício. De acordo com as memórias do mais antigo funcionário do Museu do Mar Negro, Vasilievny Paramonov, ao lembrar de Matilsenko afirmou: este era um homem terrível, um verdadeiro sádico, que tinha o prazer em assassinar oficiais desarmados. Foi ele quem começou o conflito, embora não fosse necessário para ninguém. A princípio todos mostraram um grande interesse para o principal Potemkin. Mas, após os primeiros encontros, a maioria perdia o interesse. A moda Matilsenko passou muito rapidamente. Alguns meses depois, Matilsenko brigou com todos os revolucionários de destaque. Um exemplo disso foi quando ele criticou a vida de luxo de Gorky no exterior, pois ficou irritado ao vê-lo andando pela rua no seu carro.
Matvienko não era como os outros intelectuais de Genebra, achava que a leitura das obras de Marx era uma bobagem e desnecessária, como todos os intelectuais de óculos. Para ele, os verdadeiros revolucionários deveriam ter armas e bombas. Nas memórias de emigrantes revolucionários que se reuniram com Matvienko, eles o descrevem, por unanimidade, como um inteligente aventureiro que amava patologicamente falar sobre seus homicídios. Não é surpreendente que quase todos se afastaram dele. Nos círculos dos emigrados ele rapidamente se tornou pessoa odiosa, e todos desejavam que ele desaparecesse. Em 1907, Matvienko publicou, na revista Petrel, um artigo em que afirmava abertamente que deveriam pendurar todos os intelectuais moderados, tanto monarquistas como socialistas. Ele tentou conseguir dinheiro para uma organização terrorista composta por marinheiros, que supostamente iriam para St. Petersburgo. Gapon havia prometido dinheiro, mas não lhe deu, porque ele próprio foi enforcado por traição. Curiosamente, Matvienko tinha planejado organizar um esquadrão de marinheiros armados que iniciariam uma nova revolução na Rússia. Mas esta ideia insana não teve apoiantes. Mais tarde, em Nova York, ele foi pedir ajuda para sua causa, mas apenas Dr. Kaplan, Zinoviev e Katz lhe deram atenção, e nos Estados Unidos, os círculos socialistas pediram para que ele se retirasse do país. Em breve, retornaria à Rússia, por sugestão do Partido Socialista Revolucionário. Na verdade, esse era um plano do partido para se livrar de Matvienko, pois ele era tido como indesejável nos círculos de emigrados, e todos achavam que ele prejudicava a causa da revolução. Por isso ele foi entregue às autoridades pelo Partido Socialista Revolucionário. No dia 20 de outubro de 1907, sob o Tribunal Naval, foi condenado a 15 anos de reclusão. Em fevereiro de 1917, Feldman voltou para a Rússia, onde trabalhou com o vice-almirante Kolchak, na frota do Mar Negro, e implementou a política do governo provisório. Com a chegada dos bolcheviques ao poder, Feldman serviu fielmente os social-revolucionários. Até mesmo estrelou no filme de Eisenstein como a si mesmo. A partir desse momento, aparentemente, interessou-se pelas atividades artísticas, ganhando fama como crítico e dramaturgo. Em 1925, Feldman foi acusado de má gestão financeira do Mosfilm. Ele foi processado por roubo, mas isentado por causa de seu passado revolucionário, pois a polícia hesitou em arrastar para o banco dos réus um herói Potemkin. Em 1957, como um veterano da Revolução, lançou seu livro sobre o Levante. Também lançou artigos sobre os Potemkins e intermináveis memórias, e também fez palestras não gratuitas. Em 1968, Feldman morreu com honras e respeito, rodeado de amigos e colaboradores. Como podemos notar, a realidade dos eventos do Potemkin não combinava com a história narrada por Eisenstein. Não era algo que cheirava a heroísmo, pelo contrário, foi uma provocação barata, que começou como uma gangue associada a Matvienko. Então Eisenstein, provavelmente com a orientação estatal, veio com seu golpe de gênio criar oficiais malvados, que aparecem com uma lona para abater inocentes e impor obediência à massa. E é esta a maldade do filme. Em primeiro lugar, a preparação do assassínio de pessoas inocentes em uma lona instiga a justa ira do público e, assim,
justifica o posterior assassinato dos oficiais do filme. Em segundo lugar, a geração que lembra a dizimação sangrenta de Trotsky agora poderia ser confortada pelo fato de que estas execuções terríveis foram uma resposta social dos comissários do povo para o mesmo crime. Automaticamente é feita uma estranha analogia: os representantes da monarquia mataram, por isso devem morrer. Devemos lembrar as palavras de Lenin. Este afirmava que de todas as artes, para nós, a mais importante é o cinema. Esta fórmula foi utilizada, não só por Lenin. Ao contrário dos livros, os filmes absorvem não só a mente, mas o subconsciente das pessoas. E assim, para sempre, a cena com uma monstruosa lona foi impressa na memória de todos que já assistiram ao filme. Esses milhões de espectadores agora têm certeza de que a dizimação era algo corriqueiro na Marinha Russa pré-revolucionária e o bem-humorado Trotsky apenas copiou-os por causa da necessidade de vingança revolucionária, para com os opressores dos Potemkins. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.